Durante milhões de anos, o gelo foi expandido no inverno e derretido no verão. Mas nos últimos 30 anos, notou-se que o derretimento do gelo no verão tem aumentado gradualmente. O gelo estava já alarmado, mas em 2007 houve um recorde inesperado pelos cientistas. A área do gelo no mar aumentou 25% a mais que o habitual. Em março de 2008, a área do gelo no mar voltou mais uma vez a aumentar estrondosamente, batendo um novo recorde no mês de agosto. A Organização da Ciência e a Política da América tem uma página online que é atualizada por cientistas para aqueles que interessam-se a ler a informação real. Um desses cientistas é Mark Serres, há um tempo pesquisador e agora é o próprio diretor. O que está a acontecer é que o Ártico está a mostrar um aviso. E uma das formas dele responder a esse aviso é tornando o gelo mais pequeno e até ficando mais fino ao longo dos anos. Aí é quando ele começa a endurecer-se. Assim, grandes áreas dos polos vão ficando cada vez mais vulneráveis no verão. E começa-se a ver esse processo com o derretimento das calotas polares. Este processo está a ocorrer ao passar dos anos, desde 1988, 1989, 1990. Observem as áreas a vermelho e a amarelo. Essas áreas representam a permafrost, ou seja, o sol mais antigo dos polos. Essas áreas vão ficando cada vez mais vulneráveis. 2004, 2005, 2006, voltando ao início outra vez. Vejam só a área a vermelho e a amarelo, vão perdendo cada vez mais gelo ao passar dos anos, ficando cada vez mais pequeno, mais fino e mais vulnerável. E mais acerca de recentemente, o que está a acontecer ao gelo depois de 2007. Uma pesquisa rápida no Google levou-me a uma página web do Centro de Voo Espacial de Goddard e levou-me uma resposta. E nestas imagens da NASA, a cor mais escura representa o gelo mais fino. E obviamente que ao longo dos anos o polo perde cada vez mais gelo. Estas imagens confirmam que em 2008 bateu-se o recorde de mais área de gelo derretida. As capacidades do Ártico são necessárias porque a sua função é regularizar a temperatura global. Quanto mais quente as áreas estão, mais gelo é exposto. Assim absorve mais calor projetado pelo Sol e em direção ao ar. Esta é uma das consequências do aquecimento global. Nós estamos no lago Race Ice Shelf, no Polo Norte. Partes do lago estão derretidas e outras partes nem por isso. Nós estamos a tentar perceber de onde é que vem esse derretimento. A permafrost está a derreter porque está a aquecer debaixo dos lagos e esse processamento alimenta as bactérias que influenciam o gelo. Quando olhamos para o Ártico, deparamos-nos com milhões de lagos. Hoje em dia, há tanto carbono na atmosfera como no solo, e esse carbono é convertido em gases verdes que duplicam o aquecimento na atmosfera. De facto, muito do solo debaixo dos lagos, e pensamos que muito do gelo que vem dos lagos aumenta 10 vezes mais o aquecimento que vem na atmosfera. O gelo está a decorrer e muitas pessoas não sabem o principal causador, mas os cientistas sabem que o que causou o recorde de derretimento das calotas polares foi de facto os humanos. Esse aquecimento vai continuar e com ele haverá grandes mudanças associadas no futuro.
vai haver mudanças na precipitação. Uns dizem que faz parte de um ciclo natural ou que o Sol está a ficar mais quente. Isso foi o que a comunidade científica afirmava há décadas atrás. O que está a acontecer ainda é muito pequeno. Nós sabemos quem causa. Nós sabemos que as pessoas estão a causá-lo. A grande pergunta é: como resolver isso no futuro? O que causa realmente o degelo não são as radiações do Sol, não são os processos naturais. O que realmente o causa é o domínio dos seres humanos sobre a natureza. Não se trata do aquecimento do Sol em termos de radiação. E as pessoas continuam a reclamar que é devido ao aquecimento do Sol. É completamente impossível. Buraco do ozono. A camada de ozono está situada na estratosfera, com maior concentração entre 16 a 30 km de altitude, que proporciona a cor azul. É uma camada de gás rarefeita com 3 mm de espessura. O ozono absorve a radiação ultravioleta proveniente ao Sol, protegendo os seres vivos da radiação ultravioleta. Mas, ao longo dos 25 anos, verificou-se uma destruição da camada de ozono. Essa constante destruição leva a que os raios ultravioletas consigam atingir a superfície do planeta. Causadores do buraco de ozono: energias poluentes como o petróleo, gás natural, carvão mineral e combustíveis nucleares. Produção de espumas expandidas, aerossóis e solventes. Bromento de metilo proveniente do gado bovino e suíno. Sprays com CFCs. Um dos principais causadores do buraco de ozono são os CFCs. Felizmente, nos Estados Unidos da América, Alemanha, China e no Japão, as suas produções têm vindo a reduzir, diminuindo-o, embora na França e na Índia tenham vindo a aumentar. Consequências do buraco de ozono: aquecimento global. O gelo dos polos proporciona o aumento do nível do mar, inundações, submersão de países e ilhas que afetará a vida de milhares de pessoas. Secas. A extinção de plantas e animais. O efeito estufa é quando a radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por gases presentes na atmosfera. A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece-a. Alguma parte da radiação solar é refletida pela Terra e a atmosfera, de volta ao espaço. Parte da radiação infravermelha é refletida pela superfície terrestre, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. O efeito estufa é vital, pois sem ele a vida na Terra não existiria. A sua função é manter o planeta aquecido e garantir a manutenção de vida. Causadores: monóxido de carbono, que é expelido pelos veículos; metano, produzido pela acumulação de ovinos e bovinos; fossilização dos restos orgânicos; conservação do petróleo, gás natural e carvão mineral. Consequências: gelo dos polos. O monóxido de carbono inutiliza as hemácias responsáveis pelo transporte de O2.
secas, inundações e furacões, que leva à destruição de habitats. O gráfico representa o consumo de energia poluente no mundo. Consegue-se observar que o consumo de energias poluentes no mundo tem vindo a aumentar, proporcionando a destruição das calotas polares. De acordo com os cientistas, o gelo dos polos está a derreter mais rapidamente que o previsto, devido ao aquecimento das águas. A subida do nível dos mares e as mudanças das águas provocam mudanças climáticas. Aumentos da temperatura da água, o que leva à libertação do oxigênio, dificultando a sobrevivência humana. Diminuição do albeolo terrestre provocará a diminuição da capacidade de reflexão da radiação solar, aumentando a temperatura. O aquecimento global pode vir a provocar a extinção em 2100 de várias espécies de animais como o urso polar, os lemmings, caribus, alces, mochos de neve, entre outros. O gelo também afetará 4 milhões de pessoas. Colapso de edifícios, instabilidade nos oleodutos, aeroportos e estradas. Diminuição da quantidade de água potável. Diminuição demográfica e diminuição da esperança de vida. O gráfico representa a área de gelo do mar entre o ano 2008 e 2010. Podemos observar que existe um aumento da área de gelo no mar e depois uma diminuição, que são as mudanças de temperatura ao longo das estações do ano. Esse aumento da área de gelo no mar significa o degelo dos polos, isto é, do Ártico e do Antártico, que tem vindo a aumentar demasiado, trazendo as consequências atrás referidas.